Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da 17ª legislatura da terceira sessão legislativa. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 18ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 26 de março de 2019, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques, Romerio Jatobá e Almir Fernando. Aos 26 dias do mês de março do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, a ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Romerio Jatobá e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo no legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei 852 de 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovado. Requerimento 1063 de 2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Requerimento 1102 e 11010 de 2019, de autoria do vereador Augusto Carreras. 1135 a 1137 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora ocupar a tribuna, oradora ocupar a tribuna, vereador Michele Colles, parabenizou os vereadores Amaro Cipriano Maguari e Eduardo Marques pela passagem de seus aniversários. Próximo orador ocupar a tribuna, vereador Almir Fernando, parabenizou também os vereadores e aproveitou para comemorar os 97 anos do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Próximo orador, Chico Kiko, destacou o início da obra de uma praça no bairro do Jequiá. Próximo orador, vereador Rinaldo Júnior, criticou atraso na construção da UPE, na Avenida dos Rios, no bairro da Ibura. Próximo orador ocupar a tribuna, vereador João da Costa, debateu o resultado da audiência pública realizada ontem, que tratou sobre a proposta da reforma da Previdência. Próxima oradora, a vereadora Gorete Queiroz, repercutiu sobre o cumprimento do decreto para a regulamentação da lei de tração animal na cidade do Recife. O senhor presidente informou que atenderá a solicitação da vereadora no momento oportuno. Próximo orador com o patrimônio, o vereador André Regis, informou que o Tribunal de Contas detectou 60 obras paradas e inacabadas na gestão. Tratou ainda da obra da ponte que liga o bairro de Iputinga ao bairro do Monteiro. Próximo orador com a tribuna, vereador Hélio da Guabiraba, comemorou o projeto de melhoria da praça da rua José Américo. Parabenizou os vereadores Eduardo Marques e Amaro Cipriano Maguari e a sua esposa. Vereador João da Costa usou da palavra pela ordem por ter sido citado pelo vereador André Regis. Atendendo o pedido da vereadora Gorete Queiroz, o presidente solicitou 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao secretário executivo de Direitos dos Animais, Robson Melo. Senhor presidente, aterrou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade por registrar a presença dos vereadores. Senhor presidente, submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 958 de 2019, de autoria do vereador Carlos Gueiro, foi aprovado. Senhor presidente, submeteu ao plenário a pauta do ordem do dia, do qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 923 de 2019, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Requerimento 933 de 2019, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento 969 de 2019, também da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 973 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar, foi aprovado. Discussão única do requerimento 977 de 2019, de autoria do vereador Davi Muniz, foi aprovado. Discussão única do requerimento 984 de 2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 989 de 2019, de autoria do vereador Rogério de Luca, foi aprovado. Todos os
discussão única dos projetos 3/5 foram de discussões adiadas, como também de maioria absoluta. Senhor presidente, em seguida, senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constou a seguinte matéria: a discussão única do projeto de resolução 12/2019, da autoria da Comissão Executiva. Foi aprovado na hora destinada ao grande expediente. O primeiro orador ocupa a tribuna. Vereador Antônio Luiz Neto disse que esta casa está sendo vítima de fenômeno da Prefeitura no que diz respeito aos vetos dos projetos dos vereadores da Câmara Municipal do Recife. Disse que ainda que são vetos como poucos conteúdo, fazendo que o Recife fique para trás. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Almir Fernando. Ele usou da palavra pela ordem o vereador João da Costa, justificando sua ausência da reunião. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador André Regis, fez crítica à incompetência do governo e falou da necessidade de algumas obras serem feitas. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Ricardo Cruz, repercutiu o falecimento do secretário executivo de Direitos dos Animais do Recife, Robson Melo. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, reunião ordinária, no local do costume, horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lhe data. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do expediente do dia. Ofício 013/2019. Encaminhando o projeto de lei número 2, denominar-se Hospital Veterinário do Recife, localizado no bairro do Cordeiro, Hospital Veterinário do Recife, Robson José Gomes de Melo. Feita a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Jaime Assora. Vereador Jaime Assora, não se encontra. Vereador Ivan Moraes, Vossa Excelência tem 5 minutos, declinou. Vereador Almir Fernando, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos presentes nessa sessão, boa tarde. Senhor presidente, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é para repercutir, vereador Chico Kiko, uma reunião, uma audiência que eu tive com o secretário de Educação, onde levei várias demandas, inclusive a demanda da conclusão da construção da escola do Córrego de Euclides. E nós lá solicitamos e reivindicamos que pudesse ser concluída algumas climatizações de algumas escolas na área de atuação nossa, lá da Zona Norte, do Córrego José Grande, do Alto José do Pinho, Alto José Bonifácio e Linha do Tiro. Nas escolas do Córrego José Grande, são 4 escolas, a Josefina Marinho, a São Jerônimo, a Levino Ferreira, e a gente, além dessas escolas, a gente pediu também que a Creche Unidos Venceremos também fique no Córrego José Grande, ela pudesse ser climatizada. Algumas escolas já tiveram a sua conclusão, estão precisando de algum reparo, vereador André Regis, né? O senhor tem também brigado e lutado por isso, tem reivindicado e cobrado. Alto Zé Bonifácio, onde eu moro, infelizmente, ainda não temos nenhuma climatização, há necessidade até de uma adaptação na rede elétrica, como também a creche Criança Feliz, né? Então a gente fez essa reivindicação, está cobrando, e a do Alto Zé do Pinho também, a Santa Maria, também não foi feita ainda a climatização. Inclusive, é uma escola que é cedida pela Igreja Católica do Colégio Damas à Prefeitura do Recife, então deveria ter uma atenção até muito maior, né, por parte da Prefeitura. O secretário se comprometeu não só em fazer a climatização, o vereador Hélio da Guabiraba,
vamos também fazer a reforma estrutural dessas escolas, que algumas estão necessitando. Então, vereador Chico, o senhor aqui da outra vez falou que não tinha sido recebido, também reforcei esse seu pedido, também tinha tentado a audiência, não tinha conseguido. O secretário me recebeu, tenho certeza que também deve ter recebido Vossa Excelência, encaminhou todas essas necessidades, inclusive já tive resposta do assessor de ter feito todo esse levantamento para poder melhorar as condições físicas dessas escolas e dessas creches que eu mencionei aqui. Com relação à escola, à conclusão da escola Córrego de Euclides, o vereador Rinaldo Júnior, que Vossa Excelência também tem cobrado, é uma escola que começou a sua construção desde 2013 e a gente recebeu o histórico de que, na primeira vez, houve uma paralisação da sua construção por conta de que a empresa que estava à frente da construção quebrou. A prefeitura fez outra licitação e, infelizmente, essa empresa também quebrou. Então, infelizmente, não houve essa conclusão, mas a gente quer esclarecer aqui às pessoas de que, eu até disse ao secretário, o senhor também tem que cobrar do secretário de Projetos Especiais, porque há essa divisão lá na prefeitura de que a construção de imóveis fica com projetos especiais. E a gente já fez essa cobrança, João Guilherme, e o novo secretário, o Demar, também está ciente, e a gente tem que cobrar dele, mas a gente sempre tem na cabeça de que a Secretaria da Educação que é responsável. Então, como uma escola municipal, com certeza, mesmo a Secretaria dos Projetos Especiais sendo a responsável pela construção, o secretário também tem a obrigação de cobrar, porque a necessidade é grande, a demanda está muito grande e a oferta muito pequena lá na Zona Norte, principalmente no Córrego de Euclides, ao Zé Bonifácio, com relação à escola municipal. Então, a gente fez essa cobrança, estamos cobrando também do João Guilherme, que hoje é o secretário de governo, e também era o secretário de Projetos Especiais, estamos cobrando também ao secretário atual de Projetos Especiais da Prefeitura, para que a gente possa ter definitivamente a conclusão dessa escola através de uma nova licitação. Para finalizar, queria aproveitar aqui a oportunidade, senhor presidente, senhores vereadores, que amanhã estaremos fazendo a nossa primeira audiência pública do ano, com o tema do auxílio moradia, o déficit habitacional. Foram convidados os secretários da parte de habitação, a Isabela de Rodão, Ana Rita Suassuna, da Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, presidente da URB e o presidente e o novo secretário, que é do PT, Oscar Barreto, que também está assumindo. Por que todas essas secretarias? Porque todas essas secretarias estão responsáveis pela construção de habitacional, como também como o cadastro do auxílio moradia. E a gente quer saber quantas pessoas estão inscritas e o que será feito. Então, oportunidade para a Prefeitura esclarecer as necessidades do que está sendo feito e para as pessoas também buscar as suas dúvidas, saber o que é que vai ser feito com relação ao auxílio moradia e o habitacional aqui na cidade do Recife. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, senhoras vereadoras, boa tarde ao público das galerias e a todos vocês que fazem a imprensa e a transmissão para a TV Câmara. Hoje eu subo para fazer um convite de audiência pública, um convite especial aos profissionais e educadores de educação física para em audiência pública, que vai ser realizada sexta-feira, dia 29 de março, às 9 da manhã, aqui no plenarinho, e vão estar presentes com o tema, os desafios da educação física no município do Recife. Já tem presença confirmada de vários educadores físicos, representantes do CREF, Prefeitura do Recife, Universidade Federal de Pernambuco e além do sindicato da categoria, o Simpere. A gente se debruçou sobre esse tema por enxergar, e depois de várias denúncias, que a lei 9394/96, que ela prevê, vereadora, que todas as escolas municipais tenham aulas de educação física na educação básica. A gente sabe que está muito distante isso acontecer. A gente sabe, por exemplo, através de
de várias denúncias do vereador André Regis, que muitas escolas sequer têm um espaço, são adequados para esse desenvolvimento. Isso também vai ser discutido. Sem falar que existe também a prefeitura utiliza-se do expediente de não ter profissionais da área para desenvolver essa atividade, colocando terceirizados, pedagogos de outras áreas, com outras formações, para ministrar essa aula. É um risco gigantesco. E também quero discutir, vereadora Ana Lúcia, o piso da categoria. Já em outras capitais, em outros municípios, os educadores físicos já têm um piso da categoria regulamentado por lei, e aqui em Recife a gente está muito aquém desse debate. Então eu espero e convido todos que têm interesse de discutir esse tema, todos que têm o interesse de desenvolver o melhor trabalho nas escolas do Recife, para junto conosco, junto com o nosso mandato, junto com todos que vão participar, a gente dar um direcionamento para que as crianças tenham o direito de ter educação física nas escolas. Então, amanhã, sexta-feira, dia 29, às 9 da manhã, em audiência pública, a educação física e os desafios na cidade do Recife. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, Eduardo Marques, é motivo de orgulho para todo o recifense, abordando assuntos relacionados ao teatro, ter nesta cidade nascido Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é considerado o maior teatrólogo da história do Brasil, vereador Antônio Luiz Neto. Nasceu no Recife, em 1912. Depois foi para o Rio de Janeiro. Faço a abertura desse discurso em homenagem a um recifense ilustre, teatrólogo, porque hoje é o Dia Mundial do Teatro. Hoje comemoramos o teatro. No Dia Mundial do Teatro, lembro aqui o Teatro do Parque. O Teatro do Parque está parado, está fechado desde 2010. Completou seu 100º aniversário há 2 anos, fechado. O Teatro do Parque, fechado em 2010, ainda na gestão do prefeito João da Costa, deveria ter sido reintegrado à população do Recife em 2013. Não foi. Aqui em 2013, nós debatemos, discutimos, questionamos, pressionamos, denunciamos, a prefeitura reiniciou a obra dizendo que entregaria em 2015. Não entregou. Continuamos na pressão, a população inclusive. O setor de cultura pressionando, protestando. A prefeitura dá novo prazo, 2018. Até agora, o teatro não está pronto. Fechado em 2010, orçamento previsto de 14 milhões de reais, valores de 2010, gastos mais quase 2 milhões, e o teatro, ele continua em ruínas. É inaceitável. São obras inacabadas dessa cidade, independentemente da área, se na habitação, se nos esportes, se na cultura, nos hospitais, é tudo parado. O que justifica isso? Esse é um colapso. Nós estamos vivendo um colapso. A administração geral do Júlio entrou em colapso. Não consegue entregar obras. O maior exemplo disso é o Geraldão, desde 2013 parado.
Então, eu alerto aqui ao líder do governo, vereador Heriberto Rafael, que luta para manter uma imagem aqui combativa em defesa da Prefeitura da cidade do Recife, para que seja dada uma nova data, vereador. A Prefeitura desistiu de dar datas, eu sei, em relação ao Geraldão, em relação ao Teatro do Parque. Quando o Teatro do Parque será devolvido à população? Após a sessão, eu convido aqui os vereadores interessados para que a gente vá andando a pé daqui, pela Rua do Hospício, até o Teatro do Parque, para fazermos uma foto protesto. Estão todos convidados. Vereador Rinaldo Júnior, Vossa Excelência é o primeiro e nominalmente eu convido para me acompanhar. Vamos andando para bater essa foto em homenagem ao descaso do dinheiro do contribuinte. Uma afronta à cultura. Uma obra parada em 2010. Até agora não entregue à população, mas o dinheiro foi gasto. E por falar em obras e por falar em gasto, em desperdício, a dupla Sandy Júnior retornou aos palcos. Isso assusta todo recifense. Porque em 2005, este município pobre, porque faltam recursos para terminar as obras, gastou 480 mil reais com o show de Sandy Júnior. É muito dinheiro. A preço de hoje seria quase 720 mil reais. Uma imoralidade. Então, alerto a todos os contribuintes. Sandy Júnior está de volta, assim como também a aliança PSB-PT. Cuidado com o seu bolso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Nesse momento, encerro o pequeno expediente. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. No painel, senhor presidente, 24 vereadores presentes, 5 ausentes e 10 justificaram. Obrigado, Excelência. Nesse momento, passa ao prolongamento do expediente. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Dessa autógrafa eu ia falar sobre isso agora, mas eu ia... Discussão única do requerimento. 1035, 1036, 1037, 1042 e o 1098/2019, de autoria do vereador Wilton Brito. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, passa a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única do requerimento 1000/2019, de autoria do vereador Renato Antunes. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1031, 1032, 1033, 1038, 1039, 1041, 1060, 1061, 1062, 1069, /2019, de autoria do vereador Wilton Brito. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1033 e o 1044/2019, de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1040/2019, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1043, 1046, 1047, 1048, 1049, 1055, 1056, 1057, 1058, 1063, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, barra 2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1045, barra 2019, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, barra 2019, de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1070, 1071, 1072, 1073 e o 1074, barra 2019, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 e o 1110, barra 2019, de autoria do vereador Augusto Carreras. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1111 e o 1112, barra 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1113 e o 1114, barra 2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, barra 2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, barra 2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1093, 1094, o 1095, 1096 e o 1097, barra 2019, de autoria do vereador Wilton Brito. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1099, o 1100 e o 1101, barra 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Encerrada a ordem do dia. Nesse momento passa ao prolongamento do expediente. Solicita o vereador Carlos Gueiros que faça a leitura. Requerimento número 1245, 2019, de autoria vereador André Regis, queira mesa, ouvido o plenário cumpridas as formalidades regimentais, seja concedida para o dia 12 de abril de 2019, sexta-feira, das 9 às 12, uma audiência pública
no plenarinho desta casa, para que seja debatida a situação do terreno onde se encontra o antigo Aeroclube, bem como o projeto para sua destinação. Comunicamos ainda que a referida solicitação está publicada no Diário Oficial do Município e será publicada após a sua aprovação. Feita a leitura, coloco em discussão. Perfeito. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1278/2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Requer a mesa, cumpridas as formalidades regimentais, seja consignado voto de aplauso ao Movimento Cultural Sarau da Boa Vista pela comemoração dos seus 6 anos de existência no dia 30 de março e sua relevância enquanto manifestação cultural. Feita a leitura, coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1277/2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Requer a mesa, a diretora, cumpridas as formalidades regimentais, seja consignado voto de aplauso ao Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã pela comemoração dos seus 10 anos de exigência no dia 30 de março e pelos importantes trabalhos realizados na comunidade do Totó. Coloco o requerimento em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1270/2019, de autoria do vereador Herto Lima. Requeremos à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja formulado voto de aplauso à Rádio Recife, em comemoração pelos seus 38 anos em operação na capital pernambucana. Feita a leitura, coloco a discussão. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa. Esse voto de aplauso, senhor presidente, em razão dos 38 anos do Sistema Verdes Mares de Comunicação, que é a Rádio Recife FM, fundada no dia 23 de março de 1981, que se tornou uma das principais rádios do estado de Pernambuco. Ao longo dos seus 38 anos, a Recife FM se destacou por ter uma programação diversificada para atender os diferentes públicos pernambucanos. A rádio apresenta a cultura regional de maneira especial, como a inovação característica de cada programa. Os locutores conseguem ficar mais próximos dos ouvintes, seja abordando assuntos do cotidiano, notícias, promoções e a valorização de grandes sucessos da música regional, nacional e internacional. O vereador Hélio da Guabiraba, um grande comunicador desta casa. Preciso ressaltar que a Rádio Recife também tem um espaço para evangelização. Grande bandeira apoiada e incentivada pela rádio com programas Tempo da Paz, com o Padre João Carlos, Experiência de Deus e Texto das Santas Chagas, ambos com o Padre Reginaldo Manzotti. Por isso, senhores vereadores, eu dou os parabéns à rádio e a todos que fazem parte deste veículo de comunicação que está sintonizado com os recifenses, e peço aos companheiros, aos vereadores e vereadoras que aprovem esse voto de aplauso, que é um reconhecimento desta casa a uma rádio tão importante para a cidade do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador. Obrigado, Excelência. Continue a discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia. Senhores vereadores, antes de passarmos ao grande expediente, gostaria de fazer alguns lembretes. Amanhã, às 18h30, ou melhor, hoje haverá uma reunião plenária às 18h30, em caráter solene, para uma homenagem à campanha da Fraternidade de 2019, proposta de autoria do vereador Ayrton Luna. E amanhã, 28 de março, às 16 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene
para uma homenagem ao Dia da Mulher, proposta de autoria da vereadora Ana Lúcia. Nesse momento passo ao grande expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereador Jaime Asfora. Vossa Excelência tem 15 minutos. Tem mais não. Parabéns, vereadora Ana Lúcia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o que me traz à tribuna hoje aqui é a decisão do presidente Jair Bolsonaro de querer comemorar os 55 anos da ditadura no Brasil e ordenar a todo o seu governo que realize celebrações, eventos, para comemorar uma ditadura sanguinária e uma ditadura ruim, como qualquer ditadura, de direita ou de esquerda, porque ditadura é ditadura em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Alguns podem dizer, o que é que isso tem a ver com Recife? Tem muito, porque lendo a coluna do colunista, desculpa o pleonasmo, Bernardo Melo Franco, no Globo hoje, ele diz: a ditadura fechou o Congresso, censurou a imprensa e perseguiu opositores, deixou um saldo de 434 mortos e desaparecidos, além de milhares de torturados e exilados. São fatos do passado que devem ser lembrados para que não se repitam. Em países que enfrentaram seus fantasmas, que não foi o caso do Brasil, exaltar ditaduras é crime e pode dar até cadeia. E por que tem a ver com Recife? Porque aqui morreu muita gente também. Vários recifenses foram torturados, vários recifenses são desaparecidos políticos, né? Recifenses são pessoas que fizeram a vida política profissional em Recife, mas que por acaso nasceram em Olinda, como é o caso de Fernando Santa Cruz, irmão de Marcelo e pai do presidente da OAB atual. E outros, vários, até que já passaram por essa casa. Paulo Cavalcante passou por essa casa com muita honra para essa casa. O nosso vice-prefeito, Luciano Siqueira, foi torturado, preso durante inúmeros anos. Essa figura amável e respeitada, e que eu particularmente gosto tanto, Luciano Siqueira, foi uma grande vítima da ditadura. Outros tantos, estou citando só alguns nomes famosos. Zé Arlindo Soares, Chico de Assis, passou 10 anos preso. Então a gente tem que rechaçar isso em todos os parlamentos, em todas as redes sociais, em todo canto. O próprio porta-voz teve essa incumbência de justificar por que estava rasgando as páginas da história. Coube ao coitado do porta-voz, que o porta-voz de Bolsonaro é um cara que tem que tirar leite de pedra para justificar as besteiras que ele fala. Justificar por que Bolsonaro estava rasgando a história. Porque isso é fato histórico, isso não é minha opinião, nem a opinião do vereador Ivan Moraes, nem a opinião do presidente do Chile, Sebastião Pinheira. Eu vou dar a palavra ao meu querido amigo e vereador Ivan Moraes, que eu quero ouvi-lo, inclusive, sobre esse tema. Mas, para vocês verem como esse tema, como diria Bernardo Melo Franco, da ditadura, foi bem resolvido em alguns países como o Chile, e como ele envergonha defender a ditadura. Todo o continente, como diria ontem Ariel Palacios na Globo News, fala bem de ditadura na América do Sul e na América Latina. Para quem não é comprometido com ela, é uma coisa que envergonha. Aí eu volto a Sebastião Pinheira. Bolsonaro esteve lá há pouco tempo, e ele, numa entrevista no dia seguinte que Bolsonaro saiu, condenou Bolsonaro quando perguntaram a ele sobre a famosa frase de Bolsonaro que diz que quem gosta de ir atrás de osso é cachorro. Essa frase estava num quadro no gabinete de Bolsonaro como deputado. Então, quer dizer, o debate sobre o direito à memória e à verdade, o debate sobre o direito das mães, como é o Zito Santa Cruz, de enterrar seu filho, Fernando, para ele é coisa de cachorro. E o presidente do Chile, que é um cara de direita, liberal, foi à televisão, o canal 13 chileno, dizer que discordava dessas frases e desses pensamentos de Bolsonaro. Bolsonaro, como diz Hélio Gaspari, não é conservador, é atrasado, é bem diferente. E pessoas que pensam assim também não são conservadoras, nem de direita, são atrasadas, são pessoas anticivilizatórias. Na campanha, você se lembra também que a própria líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, criticou Bolsonaro com essas coisas dele de dizer que preferia um filho morto a um filho gay, etc. Porque nem isso uma pessoa conservadora ou um liberal, mesmo que não seja progressista, seja um liberal conservador, defende. Então,
É isso, vereador Ivan Moraes, eu vou ouvi-lo agora, mas eu queria rechaçar dessa tribuna essa frase, essa afirmação, essa postura política do presidente Bolsonaro. A gente precisa pacificar o Brasil está em chamas. Isso no meio ambiente, o ambiente judiciário, o ambiente institucional dos órgãos de controle, Lava Jato contra o Supremo contra a Lava Jato, enfim, os poderes conflagrados, mas no Congresso também, né? A articulação do governo é péssima e quem perde é o Brasil, que eu quero que dê certo esse governo, dentro do que eu penso, como um cara que me considero progressista. Mas eu não quero ver esse bate-cabeças. O Brasil pegando fogo, o presidente mandando comemorar a ditadura e terça de manhã vai para o cinema com a mulher, enquanto no Congresso aprova uma medida para garrotear o governo dele. Enfim, eu não quero falar do governo Bolsonaro, até porque senão a gente ia falar aqui um bom tempo, porque em 3 meses, o que ele próprio já fez de oposição com besteiras como essa, a ele próprio não está no gibi. Mas eu quero condenar, fazer aqui uma homenagem aos pernambucanos que resistiram à ditadura bravamente, aos parentes dos que morreram, como é o caso de Felipe, meu amigo, presidente da BEM Nacional, Marcelo, e aos que sobreviveram com a marca da tortura amalgamada, como uma tatuagem feia no seu corpo, como é o caso dos que eu citei aqui, né? Pessoas que viram a mulher ser torturada. Eu citei alguns aqui, que um dos que eu citei aqui viu a mulher ser torturada, viu a mulher passar por perto dele, grávida, sendo levada para ser torturada. Um dos que eu citei aqui viu a mulher grávida, e isso é tortura também, levaram, passando por perto dele, vamos torturar sua mulher agora. Imagine isso, um regime que fez isso, né? 434 mortos, está subestimado esse número, mas que fosse um morto, suprimiu-se o habeas corpus, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade artística, instituiu-se a censura, enfim, o regime fala por si só. E eu queria condenar essa fala de Bolsonaro. Acho que todos nós temos que ser libertários, se somos democratas efetivamente, e eu acho que é minha obrigação fazer isso. Até porque vai ser comemorado por alguns, dia 31, mas acredito que não pelo governo, porque os próprios líderes militares do governo já rechaçaram essa ideia e deixaram o presidente, mais uma vez, com cara de imbecil, né, errático, como sempre. Os militares não vão comemorar, porque os militares que ocupam postos de comando no governo sabem que não devem comemorar, numa postura evidentemente sensata. Foi o que disse o ministro da Defesa, foi o que não disseram outros. O porta-voz, coitado, é militar, mas não fala como militar, fala como porta-voz. Então, eu também não quero aqui, longe de mim, criticar os militares. Não é isso. Os militares cumprem um excelente papel institucional, democrático, do que prevê a Constituição, de proteger a própria Constituição. Não o que disse Bolsonaro também há poucos dias atrás, de serem os doadores da democracia para a gente. A democracia da gente não existe por causa dos militares, mas eles são parte importante da democracia. Agora cumprindo o papel constitucional, não organizando festa nos quartéis, como eles não querem fazer, mas como Bolsonaro pretendeu fazer, mas foi desmoralizado por ele mesmo e pelo próprio governo, do qual ele tem cada vez menos controle. Bem, eu ouço com muita alegria o meu querido amigo, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, vereador Gemés Fora, eu cumprimento por ter trazido esse tema para a tribuna. Acho que é importante que a gente debata sobre isso. Nós não temos como comemorar um tempo em que cada veículo de comunicação tinha uma pessoa paga pelo governo para dizer aquilo que podia e aquilo que não podia sair. Algumas pessoas querem que esse tempo volte. Nós não temos como comemorar um tempo em que o povo não estava autorizado a escolher seus próprios representantes, seus próprios governantes. Tem gente que quer que esse tempo volte. Nós não temos como comemorar um tempo em que, quando a sociedade se organizava para lutar por seus direitos, era perigoso. Tinha gente que morria, tinha gente que desaparecia, tinha gente que, para defender sua própria vida, tinha que sair do nosso país. Mas tem gente que comemora quando seus opositores se sentem obrigados e obrigadas a sair do país. Nós não podemos jamais comemorar um tempo em que toda a nossa política era dependente exclusivamente da política dos Estados Unidos. Nós não podemos jamais comemorar um tempo em que os generais se revezavam no poder sem a mínima decência de consultar a população sobre o que ela preferia.
Nós não temos a menor condição de comemorar um tempo em que a corrupção corria solta, galopante, livre, sem que ninguém estivesse no caminho dos tantos e tantos e tantos corruptos que participaram da ditadura civil-militar. Uma ditadura que era encabeçada pelos homens de farda verde, mas que era apoiada em grande quantidade, inclusive financeiramente, por homens de terno preto e azul. O presidente quer comemorar. O presidente trouxe para a campanha eleitoral um jargão de que estaria entrando numa nova era. A nova era que o presidente quer entrar é um túnel do tempo que só vai para trás. É um túnel do tempo que quer trazer o país de volta a um período em que os homens com dinheiro e que os homens com poder, e aí eu falo homens do gênero masculino, os homens brancos, ricos, empresários, que dominavam o país junto com os punhadinho de generais que controlavam o país, determinavam como as outras classes, como os outros gêneros, como as outras pessoas deveriam ou não se comportar. Tinha que ser discreto, tinha que falar baixo, não podia sair na rua, não podia dizer o que pensa. Dizer o que pensa era muito perigoso. Eu não tenho a menor vontade de voltar àqueles tempos. Nós não temos a menor condição de defender qualquer coisa que seja relativa a um período de tortura, a um período obscuro, a um período de chumbo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar esse incentivo de um presidente irresponsável, que ao mesmo tempo em que critica lideranças democratas, de esquerda e de direita, faz elogios a ditadores, a pedófilos, a assassinos sanguinários, que durante algum tempo controlaram a América do Sul. Nós não podemos jamais comemorar o golpe de 64, mas a gente também não pode esquecer. Que a gente sempre se lembre para que a gente nunca volte. Muito obrigado, vereador. Parabéns, vereador Ivan Moraes. Eu não tinha dúvida que Vossa Excelência ia fazer uma parte belíssima, que eu incorporo com alegria, comovido, a esse modesto pronunciamento aqui. Vossa Excelência lembrou bem, Jean Willis foi exilado. Eu discordo dele renunciar ao mandato, porque eu acho que ele tem que ir para o enfrentamento, né, como foi Marielle, como aqui nós vamos, mas ele foi exilado. Ele ficou com medo de morrer, porque Marielle morreu no meio da rua de 9 horas da noite. Né? E não é à toa que o primeiro exilado, entre aspas, se quisermos vermos assim, brasileiro, é uma pessoa negra, homofóbica e gay, homossexual, vítima de homofobia. Eu quero ver o ex-prefeito, o vereador João da Costa, mas antes sem não dizer o seguinte, Bolsonaro foi ao Chile defender o Pinochet. Foi ao Chile, quer dizer, defendeu o Pinochet há pouco tempo numa reunião de países da América do Sul para fundar o novo Mercosul. Tanto que não foi recebido lá nem pelo presidente da Câmara, nem pelo presidente do Senado, porque tinha defendido Pinochet, que foi um dos mais sanguinários ditadores de toda a história mundial. Recentemente defendeu Stroessner, Augusto Stroessner, um ditador que não era só ditador, era ladrão, era pedófilo. Quem lê um pouco dos informativos, das informações, quem colhe um pouco das informações dos jornais, quem faz uma pesquisa rápida, vê que Stroessner, além de sanguinário, assassino e ladrão, ele era pedófilo. E Bolsonaro defendeu um pedófilo lá na Binacional Itaipu. Então não dá para a gente ser conivente com isso. Eu quero ouvir... Vereador, Vossa Excelência já está chegando ao final do seu pronunciamento, quem é o próximo inscrito, mas o próximo vereador é o vereador Ivan Moraes. Se ele conceder... 5 minutos, agradeço para ouvir o ex-prefeito, vereador... Obrigado, Excelência, em consideração ao colega. Para ouvir o vereador João da Costa, eu queria dizer o seguinte, a nossa democracia ainda é frágil, porque para se chegar só aos executores do assassinato de Marielle, só os executores, não os mandantes, foi preciso que a Polícia Federal, isso é a frase de Raul Jungmann, uma constituição de Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública, investigasse e ingerisse na Polícia Civil, porque a metástase que tomou conta do aparelho de segurança do Estado do Rio de Janeiro não faria possível se chegar, um ano depois, nem os mandantes, quanto mais os executores. E aí a pergunta, quem matou Marielle, que todo democrata também deve estar sempre lembrando e levantando a voz para falar sobre isso. Mas eu ouço o vereador João da Costa. Vereador Jair Masfora, eu não poderia deixar de fazer o registro aqui da posição do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, agradecer aí a cessão do tempo
pelo vereador Ivan Moraes, para que a gente pudesse fazer essa parte. Primeiro, parabenizando pela postura firme, que é preciso que casas como essa, né, em que a expressão da democracia, porque aqui no cotidiano se exercita as diferenças, posições diferentes, não é? Executivo, a eleição escolhe um caminho. Nas casas legislativas a gente tem a convivência das diferenças cotidianamente exercendo a democracia. E é preciso que essas casas alerte, não só a gente repercuta ou se posicione contrariamente, mas é preciso que a gente estenda isso para um alerta para esse debate que precisa ser feito. O presidente Bolsonaro não chegou a essa recomendação só por vontade própria. Há um ambiente político que permite ele expressar essa posição, e esse ambiente é preocupante. É preciso que os democratas, não repercutam e reflitam sobre esse ambiente político, porque ele vai se constituindo, não é? Nós temos hoje uma presença forte, não é? De generais e mesmo da reserva no governo, que vai criando ambientes que permitem expressões como essa, não é? Do Bolsonaro. A expressão dele no Chile, de quem procura urso é cachorro, isso é muito grave, não é? Com a memória de milhares de desaparecidos pela ditadura. A pressão velada que foi exercida sobre o Supremo Tribunal Federal, né, já em períodos recentes por setores militares, é preocupante. O ambiente de desarticulação do governo, né, o ambiente na relação com o Congresso Nacional, em que o debate está sendo negado e que o Congresso Nacional representa a velha política e por isso não deve ter diálogo com o Congresso, vai constituindo um caldo de cultura que permite que o presidente faça essa recomendação. Por isso que eu queria parabenizar, para que a gente possa ir acumulando aqui um debate, junto com a sociedade, em defesa das liberdades democráticas, que a gente expresse essa atenção com esse ambiente, não é, em que a sociedade tem que estar atento a essas iniciativas de cunho autoritário. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela preocupação. Eu agradeço, vereador Júlio da Costa, sua parte, lhe parabenizo também pela preocupação em entender esse tema e colocar esse tema como um tema suprapartidário, um tema que perpassa, que deve perpassar todas as diferenças, né, e o Parlamento, como você disse, é a casa da convivência, da convergência dos diferentes, ou da procura pela convergência dos diferentes, e quero dizer que realmente é um clima, sobretudo na sociedade, eu acho, que Bolsonaro estimula ao não descer do palanque. O maior erro de Bolsonaro é não descer do palanque, ou das oposições, que também, parte das oposições que não desceram do palanque. É preciso que todo mundo desça do palanque, porque assim, independente de divergência, eu sou crítico de Bolsonaro, não votei nele, mas a eleição acabou, ele é o presidente, então a gente tem que vê-lo como presidente. Ele não fala mais como um deputado que tem uma posição dessa e de respeito a 500 mil eleitores do Rio, que já era muito grave, mas ele fala pelo Brasil. Então, em outros países, é crime defender a ditadura. E se o Brasil fosse um país mais forte ainda democraticamente, eu até acho que o Brasil é uma democracia fortalecida, isso era causa suficiente para um processo de impeachment. A defesa corroborada pelo porta-voz, a defesa clara, institucional, porque o porta-voz institucionalizou, da ditadura, era causa e é causa de impeachment do presidente da República. Para terminar, eu diria o seguinte, que é preciso que a gente some esforço nesse sentido e ajude cada um de nós, e em conjunto, nós todos, a pacificar o Brasil. O Brasil não pode viver nesse clima de guerra ideológica, de guerra mesmo, clima bélico, né, com tantas carências, o Ministério da Educação batendo cabeças, se for olhar isoladamente, foi o Ministério que mais errou. Não há uma política educacional esboçada, por exemplo, isso é apenas um exemplo, vereador Cis Teixeira. Enquanto isso, o ministro ora briga com o grupo religioso que o apoia,
ora briga com essa figura medíocre, que é o, entre aspas, polemista Olavo Carvalho, que de filósofo não tem nada, produção intelectual paupérrima, ora se equilibra, tendo como apoio os parlamentares que tem essa pauta mais atrasada, que defende, por exemplo, a escola sem partido, que, na verdade, como diz Merval Pereira, insuspeitamente, é a escola de um único partido. O projeto de escola sem partido é a escola de um único partido. É uma escola ideologizada, é um projeto ideologizado que a gente tem que combater, porque é um projeto maléfico para o Brasil, como tantos outros. Então, agradeço, senhor presidente, a atenção, agradeço os apassos de todos e desculpe pela extensão, agradeço a paciência. Obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o próximo vereador, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Antes de entrar no tema que eu vim falar, o tema do Cais José Estelita, eu queria contribuir com a fala do companheiro vereador, Vossa Excelência André Regis, no que diz respeito à obra do Teatro do Parque. A gente realizou uma audiência pública aqui em agosto de 2017, no aniversário do teatro, e desde aquele momento foi montada uma comissão com a sociedade civil, produtores culturais, artistas, que tem intervindo junto à prefeitura, para que a gente possa fazer com que o processo de devolução do teatro seja o mais brevemente possível. Essa comissão já fez visita à obra de requalificação que está em curso. Estamos aqui para marcar, inclusive a gente está na iminência de marcar uma nova visita. Vossa Excelência está convidado, naturalmente. O mandato da gente tem acompanhado cada passo dessa obra através dos boletins. Tem aí uma previsão da Prefeitura de finalização tanto da obra quanto de qualificação da caixa cênica, com todos os equipamentos até o final desse ano. A gente está numa luta para incluir uma cabine de audiodescrição que não está no projeto original. Inclusive, fizemos emenda nesse sentido aqui durante o processo orçamentário e estamos no diálogo junto com a Secretaria de Governo, com a Secretaria de Obras Especiais, para que, de fato, haja uma cabine de audiodescrição quando esse teatro for devolvido à população. Concordo com Vossa Excelência, está atrasado demais. Muitos governos foram negligentes no que diz respeito à volta do Teatro do Parque. Esse está sofrendo pressão da sociedade, está sofrendo pressão do nosso mandato, está sofrendo pressão do mandato de Vossa Excelência, e eu tenho certeza absoluta que quando esse tema não sai da pauta, daqui para o final do ano, ou mais tardar no início do ano que vem, a gente vai poder celebrar a volta do Teatro do Parque, dando vida a toda aquela região, mobilizando a economia, o desenvolvimento, trazendo opções de cultura para a população menos favorecida, e aí a gente vai ter o desafio de saber como é que vai ser a governança desse teatro. Então, por enquanto, continuamos na luta. Voltaremos lá, estamos entrando na obra, vendo o que é que está sendo feito de obras de requalificação. Tem algumas coisas ali que são de coisa muito precisa, né? Reconstituição de materiais, de cores, mas tem sido um trabalho que está sendo feito. A obra não parou e a gente não vai deixar que ela pare. Acho que junto com Vossa Excelência a gente vai fazer com que o teatro volte à população. Mas me inscrevi para falar lá do Cais José Estelita, onde estive no dia de ontem, também estive no dia de anteontem, quando a gente soube que a empresa havia, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, iniciado obras de demolição de 2 armazéns do Cais, baseada num documento que é um alvará de demolição que teria sido emitido pela Prefeitura na manhã dessa mesma segunda-feira, mas quando chegamos à obra, ao canteiro de obras, não havia alvará e também não havia placa que dizia o que é que estava acontecendo lá dentro, quando visivelmente estava havendo sim a demolição de 2 armazéns. Quando o nosso mandato chegou, já havia algumas dezenas de manifestantes do movimento Ocupa Estelita, este movimento vitorioso que conseguiu, junto à mobilização popular e também a força de suas pessoas que atuam no campo jurídico, paralisar a obra ainda no ano de 2014, quando houve uma ocupação do terreno, quando houve, no princípio, ações na Justiça que partiram do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e também da sociedade civil organizada. Havia, naquele momento, 3 ações populares. Hoje, há quem diga que já passam de 10 as ações que correm na Justiça contra aquele empreendimento, que começou em 2008, através de um leilão que, de acordo com a investigação da Polícia Federal, salvo engano, a delegada Andréa Rolim, ela apurou
houve investigação, e a investigação indica pelo menos fraude e corrupção e subavaliação do terreno na hora da compra. Era um terreno que foi arrematado, Vossas Excelências, por 55 milhões de reais, um terreno de 100 mil metros quadrados, R$ 550 o metro quadrado. Provavelmente, o metro quadrado mais barato da cidade do Recife foi pago pelo consórcio Grande Recife, ao ocupar de forma fraudulenta o que hoje é o canteiro de obras do projeto Novo Recife. É importante que a gente diga as coisas do jeito que elas são. A delegada, cujo processo ainda não foi julgado, salvo engano, se encontra na Justiça Federal, indicou atos de corrupção naquele momento. E a gente não pode ser tolerante com esse tipo de corrupção que toma dinheiro do bolso do cidadão. Era um terreno federal que agora pertence a um consórcio privado, que naquele momento queria fazer uma obra que iria ser trágica para a cidade do Recife, mas que com a força deste movimento Ocupa Estelita já mudou o projeto diversas vezes, e o projeto que querem realizar hoje, não vamos nos enganar, é um projeto bastante melhorado em relação ao projeto anterior. E não foi por bondade de gestor, e nem foi por uma crise de consciência do construtor, foi pela luta do movimento Ocupa Estelita, foi pela luta das pessoas que com seus corpos impediram que aquela obra acontecesse em 2014, ou mesmo antes, em 2012, quando se queria inaugurar para a Copa do Mundo, atendendo aos interesses do capital imobiliário pernambucano, recifense, que é quem dita as regras urbanísticas da nossa cidade até hoje. Então, estive lá e fiquei muito contente quando soube que ontem saiu uma liminar de um dos tantos processos que há na Justiça, esse encaminhado pelo Ministério Público Estadual, e diz respeito, inclusive, ao processo de elaboração e de aprovação do último plano urbanístico da cidade para aquele local específico, porque muda o plano diretor de uma forma, de uma parte, de um jeito que não poderia ser mudado. Então, enquanto não há o julgamento do mérito, enquanto a gente não sabe se de fato houve irregularidades em todo esse processo, é claro que qualquer obra que se fizer ali, por melhor que seja, ela está com uma insegurança jurídica muito grande. Os consumidores e consumidoras que hoje estão sendo procurados pelas construtoras para adquirir apartamentos, para adquirir lojas, eles não têm segurança, elas não têm segurança de colocar seu dinheiro no empreendimento, que não se sabe se vai ser construído até o final, não se sabe como vai ser construído e não se sabe como nem quando será entregue. Então, não é um ato de responsabilidade que a empresa continue vendendo seus apartamentos e suas lojas numa obra que não tem nenhuma licença aprovada hoje para acontecer. Hoje, não há licença válida nem para demolição e não há licença nem inválida, nem suspensa para construir qualquer coisa naquele terreno. Naturalmente, a empresa vai buscar dialogar também com a Justiça para que essa liminar ou caia, ou que o julgamento do mérito aconteça o mais brevemente possível, o que a gente acha que é o ideal, que se julgue o mérito de todas as ações. A gente acha que, por mais que seja legal, do campo de vista da lei, que a Prefeitura conceda o alvará de demolição como concedeu, a gente acha que também é irresponsável, na medida em que a Prefeitura não pode se responsabilizar por um possível dano, por um possível prejuízo de entes privados que estão investindo naquele terreno. Então, é temerário. O ideal seria que houvesse uma mesa de diálogo, que a gente pudesse rediscutir o projeto de forma negritada, de forma clara, transparente, não da forma com que a Prefeitura do prefeito Geraldo Júlio, esse sim, procurou conduzir audiências públicas com muitas pessoas que falavam e propunham e davam suas sugestões sobre o projeto e que, no final das contas, isso voltava para a Prefeitura e para as empresas e se devolvia em projetos que ninguém via de que forma as contribuições foram aceitas. É importante que seja dito, nos documentos que têm sido publicados, tanto pela Prefeitura quanto pelo Consórcio Grande Recife, nesses últimos dias, a gente vê um relato que parece ser a cidade dos nossos sonhos. As notas da Prefeitura e do consórcio dizem que vai ter habitação popular, dizem que vai ter muita área verde pública, dizem que vai ter vias abertas, dizem que vai ter ciclovias. Agora, o curioso é que no projeto que está sendo construído, a partir da destruição desses dois armazéns, se vê apenas prédios. Se está dizendo nas notas que haverá a construção de habitação popular, é preciso que a população saiba, é preciso que nós, vereadores e vereadoras da cidade, saibamos, por exemplo, quem vai construir essas obras de habitação popular? É a construtora que vai construir?
Quando a construtora vai construir habitação popular? Se a construtora vai construir habitação popular, sabendo quando, quem vai morar lá? Como será o cadastro? Quantas habitações serão? Nada disso está negritado para a população. Então é imprescindível que haja um processo de debate, é imprescindível que haja um processo de informação. Nós não podemos nos informar acerca desse projeto apenas pela boca do empreiteiro, apenas pela boca da prefeitura, que tem se comportado durante todo esse processo como parceira do empreendedor, muito mais do que agente público preparada e com a intenção de fazer da cidade aquilo que a população precisa. Finalmente, chamo a atenção para a audiência pública que nós realizaremos, nós da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor, amanhã às 9 da manhã. Porque neste plano diretor que vamos debater, nós precisamos deixar bem amarrada a questão das regras urbanísticas de nossa cidade, não deixando nenhuma área à disposição do mercado para futura normativa a partir do interesse do empreendedor. A gente louva a existência de grandes empreendedores imobiliários na cidade do Recife. Agora, a gente louva muito mais a existência nesta cidade de pessoas nas universidades, de pessoas nas organizações sociais, de pessoas nos movimentos sociais, na sociedade civil em geral, que entendem de direito à cidade e que dedicam suas vidas a debater e propor soluções inteligentes para que todos os empreendimentos que forem realizados sejam bons para quem construir, sejam bons para quem adquirir, mas mais do que tudo, seja bom para todo cidadão e toda cidadã recifense. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Almir Fernando. Declinou. O vereador André Regis. Declinou. Vereador Ayrton Luna. Vossa Excelência tem 15 minutos. Tudo pela fraternidade. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, eu vim fazer, senhores vereadores, um convite a vocês e falar um pouco da importância do evento Evangelizar é Preciso Recife, que representa para a nossa sociedade. No próximo sábado, no dia 30 de março, a Arquidiocese de Olinda e Recife e a Obra de Maria promovem a 6ª edição do Evangelizar é Preciso, show católico, que este ano tem como objetivo reunir esforços para a construção de uma imagem de 45 metros de altura de Nossa Senhora Aparecida no Santuário de Jussaral, distrito do Cabo Santo Agostinho. Este ano, o evento traz como tema As Muralhas Vão Cair e como lema Coragem, é o Senhor teu Deus que marcha à tua frente. A programação terá momentos de musicalidade religiosa, louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento, shows com o padre Reginaldo Manzotti, João Carlos Ribeiro, Ministério Evangelizar e Ministério Obra de Maria, além da celebração da Santa Missa presidida pelo arcebispo Dom Fernando Saburido. O Evangelizar é Preciso é gratuito, porém quem quiser contribuir pode adquirir as camisas oficiais temáticas. Nos anos anteriores, a renda obtida com a venda das camisas do show beneficente ajudou a construção da Fazenda da Esperança, primeira unidade construída no Grande Recife, sob a responsabilidade da Arquidiocese. A Fazenda da Esperança, Padre Antônio Henrique, é uma comunidade terapêutica reconhecida pelo Vaticano e está presente em 15 países, entre eles Argentina, México, Alemanha e Filipinas. São mais de 100 unidades tratando milhares de jovens. No Brasil, este projeto possui 77 unidades, 4 delas em funcionamento em Pernambuco, 2 em Garanhuns, 1 em São Joaquim do Monte e 1 em Jaboatão. A entidade nasceu em 1992 e, segundo a instituição, cerca de 80% dos internos que passam por tratamento na Fazenda da Esperança se recuperam totalmente. A unidade da Fazenda da Esperança foi uma causa abraçada pelo arcebispo Dom Fernando Saburido, que em seu bispado na cidade cearense de Sobral fundou a Fazenda da Esperança São Bento, erguida naquela diocese. O local, inaugurado oficialmente no dia 1º de março de 2018, acolhe jovens do sexo masculino que
que tenham problemas com dependência química e que viverão do próprio trabalho como fonte de autoestima e sustento. Finalizando, senhores vereadores, renovo o convite a todos para participar do Evangelizar é Preciso, neste sábado, dia 30 de março, a partir de meio-dia, na Praia do Pina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido nesse momento o último vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Excelência tem 15 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa. Estou aqui essa tarde para falar, repercutir ainda a respeito do falecimento do nosso amigo, secretário executivo de Direitos dos Animais, Robson Melo, da Prefeitura da cidade do Recife. Em consideração ao grande amigo, a nossa amizade, entrei com um requerimento aqui nessa casa, solicitando que fosse colocado no hospital, desse hospital de denominação, o nome do secretário Robson Melo. E, diante disso, já até mandei para o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco um ofício, e chegou a resposta para mim, chegou a resposta hoje, né? Mandamos o ofício ontem, e aqui eu quero ler a resposta lá do Instituto Arqueológico e Histórico e Geográfico de Pernambuco. Em resposta ao seu ofício, do excelentíssimo vereador, da data do dia 25 de março do ano corrente, após consulta à Câmara, a Comissão Histórica e Geográfica do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, coordenada pelo associado Carlos Bezerra Cavalcante, informamos que a proposta de incluir o nome do Dr. Robson Melo ao Hospital Veterinário do Recife não contraria o artigo 164 da Lei Orgânica, na medida em que não altera denominação tradicional. Aproveitamos para ressaltar a importância do cumprimento da Lei Orgânica no que tange a consulta a este Instituto sobre as mudanças de nome dos logradouros, uma salvaguarda para a história e a memória da nossa cidade. Diante disso, né, eu me sinto responsabilizado, até para mim, uma questão de honra, pela grande amizade que tinha com o secretário, em lutar para aquele hospital ter o nome Robson Melo, Dr. Robson Melo, para que seja reconhecido os relevantes trabalhos prestados por aquele profissional, não só a secretaria, a SEDA, mas também aquele hospital que, eu posso dizer assim, que o secretário levava nas costas. Mas eu concedo a parte da vereadora Corete Queiroz. Eu vim aqui cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa. Inclusive, nós ontem também tivemos a mesma ideia de homenagear nosso amigo Robson com o nome do hospital. E, surpreendentemente, hoje eu recebo a informação pela imprensa que o prefeito Geraldo Júlio encaminhou a esta casa um projeto de lei também concedendo essa honraria de dar o nome do hospital ao veterinário Robson Melo. Então, imediatamente pedi à minha assessoria para retirar o requerimento, né? E também, logicamente, que agradecer e enaltecer a disposição do prefeito nessa homenagem. Então, é só para colocar isso para Vossa Excelência, que o prefeito encaminhou também a esta casa. Desta forma, eu acredito que o projeto de lei do Executivo, não sei bem como funcionaria isso, o presidente pode informar, mas acho que teria prerrogativas em relação aos projetos encaminhados pelos vereadores, não sei bem, mas seria interessante que a gente tivesse essa informação. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora, pela parte. Vou estar me informando aqui com o presidente e com os órgãos aqui da casa responsáveis por essa tramitação e vamos entender o que é que a gente poderá fazer. Agora, fico feliz, né, de a gente ver que tanto você como eu e também até o próprio prefeito da cidade tem reconhecido o trabalho, o grande trabalho feito pelo aquele grande profissional
dentro da Secretaria e no Hospital Veterinário. Mas eu concedo a parte ao vereador Samuel Salazar. Muito obrigado, vereador Ricardo Cruz, pela concessão da parte. Na verdade, é bem breve, é só para reforçar as palavras da vereadora Gorete e as suas, parabenizar pela iniciativa. Realmente, Robson era um cara bastante trabalhador, reconhecido o seu trabalho. Queria louvar essa atitude do senhor estar fazendo aqui esse registro, juntamente com a parte da vereadora Gorete, e enaltecer também a iniciativa do prefeito de fazer essa mais do que justa e merecida homenagem. Então, meus parabéns, muito obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador. E aproveitando o ensejo, aproveitando o momento, também agradecer, né, essa atitude do nosso prefeito, Geraldo Júlio, e conceder o nome do hospital ao Dr. Robson Melo. Então, fico muito agradecido ao prefeito. Eu, tirando até a parte política, vou até na parte minha, como pessoa, amigo particular do secretário, e fico muito lisonjeado de saber que o prefeito da cidade, né, fez também esse gesto para com ele. Então, me dou por satisfeito, vou encaminhar, vou conversar com os órgãos dessa casa e vou ver como é que vou encaminhar o meu requerimento. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa tarde. Parabéns, vereador, pelo pronunciamento, e digo a Vossa Excelência que nessa última terça-feira também dei entrada num projeto para que desse o nome de Robson Melo ao Hospital Veterinário. Claro que isso não é um ganho político para ninguém, e vindo um projeto do Executivo, eu não me oponho a tirar o meu projeto de pauta e deixar que o prefeito possa fazer, jus aos serviços prestados por Robson, mas acho que é uma homenagem não só da Prefeitura, mas dessa Câmara e de todos os vereadores. Parabéns por ter trazido esse tema. Por fim, não havendo mais oradores inscritos no grande expediente, declaro encerrada a presente sessão, convidando Vossas Excelências para a próxima reunião solene.